Olá, queridos amigos, queridos irmãos, uma boa noite. Que a maravilhosa graça, a paz do nosso Deus, que coisa maravilhosa é termos a paz de Deus, não é isso? Então, que tanto a graça quanto essa paz do Senhor esteja e permaneça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Estamos mais uma vez aqui reunidos, né, para o nosso Quinta Mais. Temos pessoas que não perdem ao vivo. E temos percebido também um grande grupo de irmãos que assistem depois. Geralmente, essas pessoas são pessoas que acompanham o nosso trabalho, acompanham o canal da igreja, acompanham o canal do Gota de Sabedoria. Então, fica a nossa gratidão a cada um de vocês por estarem aqui conosco em mais esse Quinta Mais. O tema de hoje é um tema também muito especial. Nós vamos falar hoje sobre milagre. E a ideia que veio ao meu coração e eu passei para os nossos convidados, Deus não desaprendeu a fazer milagres. Às vezes nós ficamos equivocados, vivemos às vezes uma fé equivocada. Achamos que as pessoas elas estão precisando das minhas ferramentas para que elas acreditem no milagre de Deus. Eu sou um milagre. Por que eu sou um milagre? Bom, eu sou um milagre porque Jesus me alcançou. Eu sou um milagre porque eu sou muito tímido. Eu sou um milagre porque eu estava caminhando muito distante de Deus. E a voz de Deus chegou ao meu coração através da palavra dele. E hoje eu estou aqui com vocês. E sou um pastor. Só pode ser milagre. Mas também existem outras modalidades de milagres. Existem milagres ordinários, milagres extraordinários, milagres visíveis, milagres invisíveis. E isso para nós faz muito sentido, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero ler aqui com vocês um texto da palavra de Deus que se encontra em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Mas antes eu quero fazer um pedido a você. Que tal você pegar o link? É muito fácil pegar esse link. Você vai no seu celular, você que já está no canal, tem uma parte aí que é compartilhar. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima desse compartilhar, vai abrir algumas opções. Você tem duas formas. Você pode clicar no símbolo verde do WhatsApp. Esse símbolo verde vai abrir uma outra caixa, que são várias pessoas que você pode enviar ao mesmo tempo. O WhatsApp permite que você envie a cada 5 pessoas. Como também você pode simplesmente copiar o link e tirar um tempinho aí, um minutinho, e ir na caixa das pessoas, no grupo da sua família, copiar e colar. Dizer para as pessoas, participe dessa live, vai ser uma bênção, tá bom? Outro pedido que eu quero te fazer, se inscreva em nosso canal e também não deixe de dar esse like para que a nossa live tenha relevância e chegue a outras pessoas, tá bom? Então, Hebreus capítulo 13, versículo 8, veja que texto lindo. Nós falamos de milagres ordinários, falamos de milagres visíveis, invisíveis. Veja o que diz aí, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Gente, isso é impactante, isso é maravilhoso. O nosso Jesus, ele é o mesmo, aquele mesmo Jesus que curou o cego, que multiplicou os pães e os peixes. O nosso Jesus é o mesmo que ressuscitou a Lázaro. O nosso Jesus é o mesmo que fez Pedro receber uma grande lição de amor quando ele negou 3 vezes, Jesus o perdoou as 3 vezes. Enfim, o nosso Jesus, ele é o mesmo. Ele é aquele do ontem. Ele é o de hoje. E ele será para sempre. Ele está na eternidade. Ele está em nossa vida, tá bom? Então envie para alguém, seja muito bem-vindo, você que é ouvinte do Gotas de Sabedoria, você que está no canal da Igreja Batista Alvorada, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco nessa live no Quinta Mais, toda quinta, às 20 horas, salvo quando alguma coisa excepcional acontece, então toda quinta-feira, juntos aqui às 20 horas. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Obrigado, Senhor, porque de maneira tão especial, Senhor, nós temos percebido que o Senhor tem cuidado de nós. E agora, Pai, nessa live, onde vamos falar da relevância do teu amor, vamos falar sobre as maneiras, as múltiplas maneiras que o Senhor age em nossa vida, os milagres que nem percebemos, mas que são executados pelo teu amor. Portanto, dá-nos a graça, a percepção, o amor, a visão espiritual de olhar para a tua palavra como agente de Deus em nossa vida. Eu te agradeço por cada pessoa que está nos acompanhando no canal do Gota de Sabedoria, na Igreja Batista Alvorada. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo. Que a maravilhosa, que a graça, que a doce paz do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada pessoa nesses dois canais. Eu também te agradeço pela vida dos meus irmãos Deone e Ateni, de Paulo, que tanto tem me ajudado, de Laurinha, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, nesse momento nós vamos conversar e eu quero dizer para vocês que eu fiz o convite a um lindo casal. Esse casal é o irmão Deone e a irmã Teni. Eles passaram pelo vale da sombra da morte. Foi algo assim muito forte o que eles passaram. Ele vinha tudo muito bem na vida dele. Tudo caminhava muito bem. Covid acontecia, mas ele se prevenia, tomava todos os cuidados. Eu acompanhei bem de perto, não é uma pessoa irresponsável. Ele caminhou tudo muito direitinho. Mas chegou um momento que o Covid bateu a porta desse irmão, dessa família. E a batalha foi muito grande para a vida dele. Para você ter ideia, ele foi entubado 2 vezes. Depois que já tinha recebido alta, voltou para o hospital. Enfim, é uma longa história. Praticamente, irmãos, praticamente passou pelo Vale da Sombra da Morte, bem perto. Mas Deus resolveu fazer um milagre. Eu não sei o porquê. Uns, o Senhor leva, mesmo orando, mesmo jejuando. Outros, o Senhor resolve poupar a vida. Então, com muita alegria no meu coração, eu quero convidar o lindo casal da nossa igreja, Deone e Eteni. Sejam bem-vindos. Amém. Paz do Senhor. Opa! Que bom, sejam bem-vindos. Amém. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo, que estão assistindo, que estão compartilhando, aqueles que vão ver amanhã ou depois. Eu quero agradecer e agradecer a oportunidade também de que muitas pessoas aí que estão assistindo oraram por mim também, oraram por Eteni, e nós queremos agradecer por isso também, nesse momento. Vamos falar alguma coisa? Então, pode falar alguma coisa, Deone, Eteni, fique à vontade. Graça e paz, irmãos, é um privilégio muito grande, é uma oportunidade de ser Paulo, e eu sei que essa porta foi aberta pelo Senhor, assim como Paulo, ele disse que quando chegou em Troade, ele disse que sabia que a porta foi aberta pelo Senhor, e nós sabemos que essa porta foi aberta pelo Senhor, e nós estamos aqui para contar o que o Senhor fez ao longo desse tempo que Deone ficou internado, e contar o que Deus fez, está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. E estamos aqui para louvar, engrandecer ao Senhor da nossa vida, ao Senhor da nossa existência, aquele que é todo-poderoso, para fazer muito mais abundantemente aquilo que pedimos e pensamos. Glória a Deus, que coisa linda. Olha, Deone e Eteni, primeiro eu quero dizer para vocês, fiquem muito à vontade. Esse espaço Deus preparou para vocês. Vocês são muito queridos. Infelizmente, nós tivemos aqui uma live, acho que deve ter 1 mês e meio, que foi sobre luto. Digo infelizmente porque naquele momento tivemos de testemunhar como conviver com a dor do luto e testemunhar a presença de Deus, mesmo na ausência de alguém que nós amamos. Hoje é uma live diferente. Hoje é uma live onde nós vamos celebrar a vida. Deus, nós não sabemos o porquê, oramos por alguns, inclusive por nosso pastor de jovens, Deus resolveu levar. Por outros, nós oramos, Deus resolveu curar. E já iniciando, eu queria saber assim, quem são vocês dois? Quantos anos de casados? Conta um pouquinho assim sobre Deone e Eteni. Bem, nós estamos
casados há 16 anos, tá? Nós estamos casados há 16 anos. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, conheci a Eteni foi morar conosco, nós fomos morar em São Paulo e voltamos, tem 4, 5 anos que estamos em Feira. Mas ela nasceu em berço evangélico, eu já me converti, já tem 30 anos quase, e acho que foi tarde, devia ter nascido no berço, devia estar na presença do Senhor antes. Se eu soubesse que era tão bom antes, eu já teria me entregado antes, né? Então, e nós estamos aí, servindo ao Senhor, sempre fazendo a obra dele, fazendo a vontade dele, conforme ele vai nos direcionando, nós vamos fazendo, né? Glória a Deus. E a Teni quer falar alguma coisa? Sim, é importante, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu nasci no lar cristão, na primeira igreja batista em Feira de Santana, mas aos 9 anos meus pais deixaram a igreja, né? E a partir daí nós vivemos, eu, meu pai, meus irmãos, longe do Senhor, e foi uma grande perda, né, para a gente, um caminho difícil que a gente percorreu, mas o Senhor teve misericórdia na minha vida, e aos 17 anos, ele me chamou, bateu a porta, estava à porta, né, eu abri a porta para Jesus, e ele entrou em meu coração, por meio do testemunho do meu irmão em casa. Eu era uma menina muito, eu era triste, eu era depressiva, tinha problemas sérios de uma tristeza, assim, que eu não entendia, eu tinha crises existenciais, assim, típicas, sofria muito, e um dia eu entrei no quarto, meu irmão havia aceitado Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e ele havia mudado, assim, uma mudança radical mesmo, eu vi que ele era outra pessoa, e um dia eu entrei no quarto, ele estava, assim, olhando para o teto, e eu sabia que onde ele olhava não tinha mais do que o teto, mas ele mostrava tanta paz e tanta tranquilidade, e eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu quero isso para mim, eu quero sentir isso, porque eu lutava contra a minha vida, e eu havia pensado em suicídio 3 vezes, e aí, naquele dia, à noite, eu entrei no quarto, meu pai guardou a Bíblia, né, ele afastou-se de Jesus, mas a Bíblia dele permanecia em casa, e a Bíblia estava no meu quarto. E eu fui lendo a Bíblia, eu abri em Deuteronômio 6, 5, e quando meu olho bateu naquele texto, estava assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Aquela palavra entrou, pastor, em mim, assim, como uma espada, sabe, penetrou o meu coração. E eu senti que o Senhor falou comigo ali. E no outro dia, eu cheguei ao meu irmão e falei, eu quero ir para a igreja com você. Eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. E foi a melhor decisão de todas as coisas erradas que eu fiz no mundo, como Oséias de Paula canta, né? A melhor coisa que eu escolhi foi ter aceitado. Que lindo, viu? Que emocionante. Chega a ser impactante para o nosso coração. Viu? E eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor ama cuidar, zelar e projetar a vida do seu servo. Deone e Ateni, nós sabemos que a luta não tem sido fácil para o Brasil, para o mundo, né? Várias pessoas morreram no Brasil, eu nem sei o número que está, mas várias. Eu posso testemunhar, na minha família foram 6 pessoas, em nossa igreja nós tivemos 4 pessoas, o nosso pastor de jovens. Então, eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que estão nos ouvindo agora, ao vivo, no canal do Gota de Sabedoria, no canal da igreja, bem como para as pessoas que vão assistir depois, nós não queremos fazer apologia de forma alguma, nós não queremos tentar passar a ideia de que o milagre aconteceu na vida de Deone e de Ateni porque eles oraram. Porque senão nós vamos desmerecer todos aqueles que não oraram. Nós vamos desmerecer todos aqueles que oraram de madrugada, que prostraram. A nossa ideia não é exaltar nós que oramos, Deone e Ateni, a nossa ideia é glorificar de fato o nome do Senhor. Então, você de forma alguma não se sinta agredido quando alguma coisa for dita aqui por nós,
fica parecendo que nós estamos dizendo que o Senhor fez por nós, não fez por outros. Não. Nós não temos essa resposta. Nós não sabemos por que Deus poupa um, leva a outros. Mas uma coisa nós sabemos. O que aconteceu na vida de Deone e de Eteni não pode ficar debaixo do velador. Nós queremos que isso chegue a outros ouvidos, a outros corações, para que a graça maravilhosa do Senhor também alcance a pessoas que precisam ouvir desse Deus maravilhoso. Deone e Eteni, nesse primeiro momento eu quero perguntar a você, Deone, como eu passei essa pergunta para você, fica um pouco até difícil fazer essa pergunta, mas eu ousei. Deone, o que você pensava? O que você sentia naqueles momentos que você estava ali internado? No primeiro momento, eu sei que você estava ali entrando, mesmo com todo sofrimento, mas havia uma consciência. O que você pensava e sentia, tanto no momento da consciência, quanto depois que um tempo acontecia, você estava sendo entubado, sedado, e voltava ou do entubamento ou da sedação? O que você pensava? O que você sentia? O que você vivia ali naquele momento? Bem, vamos lá. Quando eu me fui diagnosticado com Covid, né, eu comecei a sentir os sintomas, eu fiz o exame e estava demorando para sair. Aí eu falei, vou fazer novamente. Eu fiz um rápido, pago, e constatou que eu estava com Covid. E ali eu comecei a tomar medicação, mas estava tudo bem. Eu ficava quietinho, tranquilo, só orando, esperando passar, falando com Deus, pedindo para passar aquilo. E foi normal. Aí, de repente, um dia à noite, eu comecei a sentir falta de ar. Eu falei, Eteni, não dá mais. Eu estou com falta de ar. Eu vou pegar o carro e vou ao hospital. E eu estava com tanta falta de ar que eu ligava o ar-condicionado e eu fui dirigindo, respirando a ventilação do ar. À noite, cheguei no hospital. Quando eu cheguei no hospital, naquele momento, eu lembro de ter estacionado o carro, entramos, eu entreguei meus documentos para ela, e depois eu tenho uma vaga lembrança, assim, de que eu estava num quarto, quer dizer, eu passei algumas mensagens para algumas pessoas avisando que eu estava hospitalizado, e dali eu lembro do quarto, que era um quarto de criança, eu estava numa ala infantil, estava sozinho naquele quarto, e daí eu não lembro mais nada. Eu fui lembrar depois, quando eu já estava de traque, eu já tinha sido entubado as 3 vezes, eu não vi nada, absolutamente nada. Então, o que eu tive foi muitos sonhos, muitas coisas, que para mim se passaram, na minha mente, passavam 3 anos. Tinha passado 3 anos quase. E o que eu estava ali era esperando, quando eu acordei, tentando ver o que era real e o que não era real. Eu estava tentando me situar naquele momento, né? O que estava acontecendo? E eu vi aquele monte de fio, aquele monte de coisa, era tubo, era alimentação parental, tudo. Então eu falei, o que está acontecendo? E só me restou mesmo agradecer a Deus por estar ali e pedir a cura total, completa, restauração, né? Foi isso que aconteceu comigo, as minhas lembranças. Mas enquanto isso, enquanto esse tempo todo, quem sofreu realmente foi Eteni, que sofreu muito aqui, e a família, né, os amigos, os parentes. Esses sim sofreram muito, por conta dos boletins, que Eteni até vai falar um pouco agora também, né? É difícil, né, pastor? Já passou, mas quando ele começa a falar, parece que tudo volta, né? Não foi fácil quando ele começou a sentir a falta de ar e ele teve que dirigir até o hospital, porque eu dirijo, mas eu não estava dirigindo. E quando nós chegamos ao hospital, ele estava com a saturação 86, com muita dificuldade para respirar. E o médico falou, ele vai ter que ficar internado. E eu o deixei lá e voltei para casa de Uber, mas foi a viagem mais longa que eu já fiz ao longo da minha vida.
porque eu vi que ele estava bem, né? Ele passou a mensagem dizendo que o médico havia feito um exame, que ele sairia em 3 dias. Mas voltar para casa sozinha e deixá-lo sozinho ali no hospital foi difícil, porque Deone não havia tido nenhuma experiência no hospital. Ele nunca foi hospitalizado antes. Ele mal sentia uma dor de cabeça. E eu sabia que ia ser difícil para ele, tudo aquilo. E eu deixei lá e voltei sozinha para casa. Eu nunca tive experiência de ficar só. Eu casei aos 36 anos e vivia sempre ao lado dos meus pais. Então, assim, a experiência de dormir só, para mim, experiência difícil. Então, voltar sozinha aquela noite, 8h30, pegar um carro com uma pessoa desconhecida e voltar para casa, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E parecia até que o Uber conhecia, né, a minha vida, porque ao longo da caminhada ele começou a colocar músicas cristãs, evangélicas, e aquilo foi alentando o meu coração. E eu cheguei aqui, né, e eu não acreditei, né, quando no segundo dia a assistente social me ligou e me pediu para ir lá. E ela disse: vim aqui, que o médico quer conversar com você. E chegando lá, o médico conversou comigo, falou que o caso dele era grave e que ele já havia sido entubado, ia ser transferido para a UTI. Então, eu cheguei e ele estava num quarto, deitado, já com todo aquele equipamento ao redor do corpo. E, mais uma vez, foi um segundo momento muito difícil para mim, porque eu sabia que a experiência não havia sido fácil para ele, porque ele não havia tido nenhuma experiência antes, né, de hospitalização, e vê-lo ali deitado, inerte, naquela cama, foi algo muito difícil para mim, porque a gente já vinha ouvindo, né, uma história da Covid, uma doença nova, como eu havia dito, um vírus cruel, piedoso, né, que a gente sabia muito pouco. Então, eu sou humana, eu sou uma pessoa que tenho fé, mas naquele momento eu temi, eu não nego, eu temi. Mas o Senhor, o tempo todo, Ele falava comigo: não temas, eu estou contigo. E a segunda noite foi muito difícil, porque quando eu cheguei em casa, eu deixei o hospital, quando eu cheguei aqui em casa, a porta da frente não fechou, a fechadura não fechou. E durante os dias que eu fiquei em casa, eu dormi com a porta aberta. Com Covid. Com Covid, eu fiquei 14 dias com a casa e a porta fechada. A porta dormia aberta todas as noites. O meu irmão, que podia me ajudar, também estava infectado. Então, assim, eu literalmente fiquei nas mãos do Senhor. Eu moro em uma casa de condomínio, tem toda a segurança, né? Todo um aparato de segurança, mas a porta estava aberta. Eu não conseguia fechar, eu não podia chamar um chaveiro por causa eu tive contato com ele, né? E eu não sabia se estava infectado. Eu estava aguardando o resultado do exame, então eu tinha que ficar isolada. A casa estava em obra. E aí eu fiquei aguardando. Então, assim, foi muito difícil. Foi um período difícil. Eu fiquei 14 dias aqui isolada. Após esse tempo de 14 dias, o vírus continua ativo ainda no meu organismo, e eu fiquei aguardando esse período para poder sair daqui sozinha e ir para outro lugar. E nesse período ele ficou internado, né? Então, e o pensamento, pastor, que vem na nossa cabeça, depois que passou, cadê que ninguém vem me ver, não é? A Covid faz isso.
você está ali no hospital, você não pode receber visita, você não tem contato com ninguém, ninguém te fala nada, e você fica preocupado, porque para mim tinha passado 3 anos que eu estava perdido, sumido. Na minha cabeça era isso. Não lembrava do Covid, eu sabia como se tivesse acontecido alguma coisa comigo e eu estava desaparecido há 3 anos. É isso que tinha na minha cabeça, que tinha acontecido algo. E eu preocupado com eles, né? O que tinha acontecido. Mas durante esse tempo todo, eu tive muitos sonhos, eu tive muita experiência com Deus. E Deus falou muito comigo. Eu via acontecendo grande coisa. Primeiro que antes dessa Covid, Deus já estava me preparando, porque Ele estava me acordando todos os dias. E eu, para mim, na minha cabeça, eu não tinha comentado, comentei com ela depois, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu achava que eu iria morrer antes de ficar com a Covid. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa grave. Eu não sabia o que era. Então, eu estava orando por isso. Quando eu parei de orar, quando eu não orava, era ela que entrava em oração. Deus acordava ela e ela entrava em oração. Então, Deus foi preparando, foi parando. E quando ali, no tempo que eu fui entubado, no tempo que entrei no hospital, em nenhum momento eu tive medo, eu tive desespero, porque, como diz o texto, Deus ainda faz milagres. E o milagre está aí para qualquer um. Basta você não duvidar que ele aconteça. Isso é a fé. Porque o milagre vai acontecer, desde que você não duvide. Porque o nosso Deus é vivo. Ele está aqui para fazer milagre para mim, para você que está com um problema maior aí que o meu, não sei qual que é, que nós tivemos. Deus ainda faz milagres. Glória a Deus. E aí a gente vê. Que bênção, viu, meus irmãos? Que bênção. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, assim. Nós temos várias pessoas nos acompanhando dos dois canais. Temos pessoas aqui de Brasília, de São Paulo, Rio. Já temos algumas pessoas de fora também. Outras pessoas vão assistir certamente. Explicam melhor aí para aquelas pessoas que não conhecem em profundidade o seu caso. Você, Deone, e você, Teni, vocês sofreram ao todo durante esse processo de entrada no hospital até aquela última saída, mesmo que depois você tenha tido retorno. Quantos dias você passou ao todo no hospital? Foram 69 dias. 69 dias. Sendo 58 dias entubados, foram 3 vezes entubados. Ah, 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes entubado, foram várias sessões de hemodiálise que eu fiz, foram transfusões de sangue. O meu quadro, os boletins que eu li depois, alguns, eram apavorantes, né? Porque eu fui de grave para crítico, para muito crítico, e praticamente o médico falou, ó, compra o caixão. Faltou só isso, né? Se não foi falado e não passaram, né? Mas a situação foi essa, foi muito grave mesmo. Os médicos, hoje mesmo eu tive uma consulta com o médico, porque meus rins, eu tive uma parada dos rins, eu fiz várias hemodiálises, e o médico hoje ficou muito feliz, ele falou, Johnny, eu não queria nada melhor, que seus rins voltaram, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Louvado ele seja falou assim, Deus. tá maravilhoso, tá melhor do que eu esperava, porque realmente eles Glória a voltaram. Deus. E os seus exames hoje também, as suas células não, as velhas, antigas, não se renovaram. Oh, Tiveram aleluia, glória a células Deus. novas. Eu tive células novas. Não foram renovadas antigas, foram novas. Então tem uma passagem que diz ali em Jó 33, você pode abrir para mim, por favor? Glória a Deus, viu? Em Jó 33, que Eteni vai até comentar um pouco sobre essa passagem, porque foi dada a ela, né? Enquanto eu estava com o Covid, Jó 33, ele diz assim, na minha versão, ela fala assim, ó, no 33, 22, fala assim,
A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livra-os, para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recuperará o vigor da infância e ele voltará aos dias da juventude. Glória a Deus. Que lindo. Essa passagem que eu queria que a Teni comentasse um pouco, porque foi o que fortaleceu a ela, e para mim depois que eu saí, que eu fiquei na cadeira de roda, que eu não andava, eu não podia me levantar, eu não tinha força praticamente para nada, nem para me alimentar direito ainda, porque eu perdi mais de 30 quilos de músculos saudáveis na época, né? E como eu tive também eu tive escara no corpo, que os médicos falavam, ó, vai demorar de 6 meses a 1 ano para curar. E Deus curou em menos de 2 meses. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha. Menos de 2 meses, fecharam todas. Então, quem pode falar? Eu posso contar depois um pouco do que eu vivi no meu sonho, do que aconteceu comigo no hospital, e eu queria que ela contasse um pouco da experiência dela aqui com Deus mesmo, porque o Deus ainda faz milagre. Glória a Deus. Deus, eu só tenho que glorificar o nome do Senhor. Acho que se eu passar o resto da minha vida glorificando a Deus, ainda vai ser pouco, né, para agradecê-lo por tudo que ele fez. Foram 69 dias difíceis, né, de um internado, e a gente aqui pedindo ao Senhor, rogando ao Senhor as suas misericórdias para ele se recuperar. Eu sempre digo que eu chorei 3 vezes, eu sou muito chorona, né? Vocês já viram que eu já comecei a chorar, eu sou muito chorona. Choro muito, eu choro com alegria, eu choro tristeza, mas eu lembro que eu chorei 3 vezes com tudo que deu em 9 dias internado. Foi uma vez com o senhor, pastor. A primeira vez foi quando eu cheguei aqui, quando eu fiquei, depois que ele ficou o segundo dia internado, né, a segunda noite, eu tive uma crise de ansiedade, porque era algo novo para mim, era uma situação nova, e eu não sabia como administrar aquilo ali. Eu fiquei com temor. E aí eu chorei, e eu tive uma crise de ansiedade muito grande, que eu liguei para meu irmão, e ele ligou para um médico da família, e pediu, né, ver o que podia fazer. A segunda vez que eu chorei bastante foi com o senhor, quando o senhor, no dia 31 de dezembro, que foi véspera do Ano Novo, e o senhor falou para mim, Eteni, nós vamos lá orar para os demônios. E eu lembro que eu falei para o senhor ir lá, porque eu tinha pedido a médicos amigos meus, evangélicos, para ir lá vê-lo, porque a gente não tinha acesso, né, a gente só tinha informações via boletins. A gente ficava esperando de 4 horas da tarde até meia-noite o boletim ser avaliado, né, ser enviado, e às vezes, por conta da dinâmica da UTI, a gente não recebia o boletim às 4 horas, um dia meu irmão recebeu à meia-noite. Então, assim, eu lembro que eu falei para o senhor, chorei, pedi que o senhor falasse, que o médico levasse uma palavra para ele, porque a gente estava ali rogando ao Senhor que ele não retornasse com sequelas emocionais, que ele não retornasse, que Deus o consolasse, porque a gente não tinha ideia se ele estava vendo, se ele estava acordado, se ele sentia. Eu procurei não ler nada na internet para não me contaminar. Eu fiquei lendo só a Bíblia e orando, sabe? Eu procurei não saber o que era as sequelas da Covid, os médicos falavam que ele estava com fibrose no pulmão, nos pulmões, né, e eu procurei não ler nada sobre isso. Eu falei, eu não quero ler, eu não quero me informar, eu quero esperar no Senhor, eu quero esperar somente no Senhor. E aí, durante esse tempo que eu fiquei esperando no Senhor em oração, foi quando o Senhor me deu esse texto de Jó, que ele disse que, sobre o anjo intercessor, sobre que Deus teria misericórdia, e ele não desceria mais a cova, por conta de um sonho que eu havia tido, né? Eu havia tido um sonho, e eu pedi a Deus,
para que Deus me revelasse, que Deus tivesse misericórdia na minha vida, porque eu estava sofrendo há vários dias ali, né, rogando a Deus. A gente não tinha informações sobre a doença. Às vezes a gente conversava com o médico, ele falava, olha, cada caso é um caso. Às vezes a gente administra um remédio para um que não funciona no outro. Então, assim, tá tão difícil para a gente também. A gente, às vezes, não sabe o que falar também para vocês. Eles davam informações sobre o quadro clínico, mas a reação do paciente variava de pessoa para pessoa. E ali eu pedindo ao Senhor que o Senhor trouxesse alento à minha alma, e o Senhor me trouxe esse texto. E aí eu tive um sonho. E aí, quando eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me falar sobre o sonho? Porque eu creio em sonhos, eu sei que o Senhor falou por meio de sonho, por meio de muitas pessoas, muitos personagens da Bíblia, homens e mulheres de Deus, Deus falou por meio de sonho. E eu creio que o Senhor ainda fala. E o Senhor me trouxe a palavra e trouxe muito alento ao meu coração. Mas mesmo assim, em meio a tudo isso, eu chorava. E o segundo choro foi com o Senhor que eu falei. E o terceiro foi no dia 4 de janeiro, quando o médico, doutor Abraão, falou para mim, o senhor Deone Gualberto está respirando com os próprios pulmões. Glória a Deus. Está respirando depois de 54 dias respirando sem poder respirar, eles tentavam tentavam desmamar, como eles chamam, né? Tirar o respirador, tentavam tirá-lo do respirador. Viu? E ele não conseguia, ele falou, dona Eteni, o senhor Deone está respirando há 24 horas por meio dos seus pulmões. Glória a Deus. E eu chorei copiosamente, sabe? Eu chorei, eu gritei, minha mãe lá dentro, meu irmão não sabia o que estava acontecendo, nem eu chorando e glorificando. Eu falei, Senhor, doutor, o nome do Senhor é como? Ele, doutor Abraão. Eu falei, é o pai da fé, o pai da fé. O Tudo Senhor, perfeito. Eu falei, o senhor sabe a importância desse momento para mim, sabe? A gente amargava esses dias, sabe? E aí a gente começou a ligar para as pessoas e passava o boletim. Então, assim, durante esse tempo, Deus, não foi difícil, não foi fácil. Eu digo que o período que eu passei, a saudade era tanta, que a dor era tanta, que parecia um gigante no andar de cima, como se eu estivesse morando numa casa térrea, e em cima um gigante rodando, correndo a noite toda. A sensação era essa, sabe? Era não é fácil, sabe? Você ter uma pessoa que você ama no hospital e você não poder tocar, não poder beijar, não dizer, eu tô aqui, conta comigo, pegar a mão, abraçar, sabe? É muito difícil. E o coronavírus, esse período da Covid, ela é cruel, e eu sabia que Deone precisava disso, como todos precisam, todos que passaram por esse momento, né, por essa enfermidade. E ali, eu falei com o senhor doutor Abraão, o senhor tem ideia? O senhor tem, doutor Abraão, por senhor tem esse nome, o senhor deve ser evangélico. Ele, minha filha, eu sou evangélica, minha família é evangélica. Eu falei, então o senhor sabe mais do que muito o que é ter fé, o que é acreditar. E a gente suplicou o senhor teve misericórdia, e o senhor nos ajudou. Agora, pastor, eu queria dizer uma coisa muito aqui importante, que ao longo dessa caminhada, tudo foi muito difícil, mas foi fácil, primeiro pelo Deus, não foi fácil, mas foi, o Senhor nos sustentou, Deus, Pai nosso, Jesus Cristo, nosso Deus consolador. Paulo diz lá em 2 Coríntios 7, que o Deus que consola os abatidos nos consolou, e ele me consolou, e enviou pessoas, e eu quero glorificar a Deus pela Igreja Batista Alvorada, pela vida do Senhor, pela vida dos irmãos que oraram em favor de Deone, diuturnamente, louvar pelas campanhas de oração, sabe? Essa amizade, esse amor, a amizade dos irmãos em Cristo, a amizade dos amigos, a minha família,
os meus parentes, sabe? Pessoas que eu nunca conheci, que eu nunca vi o rosto. Tinha dia que eu tinha mais de 150 mensagens no meu celular, pessoas dizendo, olha, fique firme, pessoas que nunca me viram, que nunca viram o Deune, falavam, fique firme, eu estou orando em favor de vocês, Deus está com vocês, olha, não jejue, fique firme, porque você já foi infectada, você está fraca, eu oro em favor de vocês, eu vou jejuar por vocês, eu vou jejuar para o seu marido. Uma senhora de milagres, o pastor de lá é meu primo, ele falou, olha, tem uma mulher que nunca viu Deone, nunca viu você e disse que está 21 dias, ela está 21 dias jejuando em favor de Glória a vocês. Deus. Então, a gente Que recebeu lindo. todo esse apoio, então só quem faz isso é Deus, sabe? Deus É moveu verdade. tudo. Sabe, eu quero Verdade. glorificar a Deus, porque Ele é tremendo, sabe? Deus é tremendo. Amém. E Ele levantou pessoas lindas que nos ajudaram, que carregaram no colo. Glória a Deus. Segura aí que já tem muita coisa, viu? Segura aí, olha. Nós estamos muito felizes porque o tempo passa e a gente nem percebe de tão gostoso que é ouvir vocês dois falando. Então, quero aí mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos pessoas de Araçatuba, São Paulo, Guarulhos, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, o sul da Bahia quase todo, Feira de Santana, região metropolitana, Estados Unidos, Canadá, Porto Alegre, enfim, são muitas pessoas de muitos lugares nos acompanhando, e eu vou fazer um pedido às pessoas, tanto no canal da igreja, quanto no canal Gota de Sabedoria, se você quiser fazer uma pergunta para os irmãos Deone e Eteni, vocês digitem aí a pergunta, nós não vamos poder fazer todas as perguntas, mas, Paulo, nós vamos selecionar algumas perguntas. Só mandar aqui também um abraço, que o pessoal reclamou aqui. Nós temos pessoas de Jequié, nós temos pessoas do Recôncavo Baiano, nós temos da Chapada Diamantina, São Paulo, Catu, Maracás, Acre, Rio Branco, Joinville, Santa Catarina, enfim, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito obrigado por estarem conosco, tanto no canal da Igreja Batista Alvorada, quanto no canal do Gota de Sabedoria, tá bom? Deixa eu só fazer uma pergunta agora para vocês, já as pessoas vão começar a digitar as perguntas, mas tudo isso que vocês viveram, a gente percebe a comunhão, a união do casal, nós percebemos que vale mesmo a palavra de Deus na vida de vocês. Vocês sorriram quando estavam sorrindo e vocês também sofreram juntos. Mas tem como vocês falarem para nós assim? Já dá para tirar algumas lições de tudo que vocês viveram? Lições a gente sempre tira, dia a dia, nós tiramos lições do que nós vivemos, do que nós valorizamos. E uma coisa, pastor, que eu vou falar é que eu aprendi, já sabia, né? Mas só se confirma que tudo que nós fazemos aqui, nós plantamos, nós colhemos aqui. E eu pude ver, nesse tempo que eu estive hospitalizado, das pessoas que quiseram nos ajudar, que vieram se ofereceram a ajudar, das pessoas que oraram por nós, das pessoas que jejuaram. Então, isso eu posso falar que teve muita gente que se preocuparam com nós, e nós podemos conhecer as pessoas melhor. Quem é quem? Aí que aparece quem é quem das pessoas. Nós conhecemos, nós sabemos que nós fizemos muitas amizades certas, muitas pessoas certas. Deus nos direcionou e colocou pessoas que Ele queria na nossa frente, tanto para nos ajudar, como nós ajudamos e fomos retribuídos. Eu cuidei de pessoas doentes, eu cuidei de pessoas que estavam enfermas e fui cuidado. Eu ajudei pessoas em hospitais e fui ajudado. Então, eu visitei pessoas em hospitais e fui visitado. Recebi visita também. Eu não falo assim que eu recebi visita a pessoa pessoalmente, porque não tinha, mas eu sei que eu visitou na porta, foi o grupo que foi orar, o grupo que foi louvar. Então, isso é muito bom. E uma coisa que nós temos que aprender é que não podemos deixar de falar em nenhum tempo dos milagres e do amor de Cristo.
Eu lembro de uma vez na UTI que eu acordei, que eu estava acordado ali, porque foram alguns dias para mim tomar um pouco de consciência. E eu lembro que eu estava na UTI e eu olhei para o lado e eu vi muitas pessoas deitadas ali, a UTI estava vazia, e eu comecei a falar alto, porque eu já estava sem atraco, eu já conseguia falar, e eu comecei a falar, a pregar para eles acreditarem que, como Deus tinha me livrado dali, que eu estava bem, que eles também iam ficar. E eu falava para aqueles que não estavam podendo falar, que achava que não tinha dor, para entregar a vida a Cristo naquele momento. Então, isso eu falei para eles, como eu também falei para as enfermeiras, para os médicos, até hoje tenho falado isso, como eu sempre fiz a minha vida toda, desde o dia que conheci Jesus. Aquele primeiro amor nunca morreu em mim, ele continua, sempre. Então, é isso que nós temos que fazer isso e viver isso. Uma coisa que eu aprendi durante esse tempo da UTI, pastor, assim, existe uma luta no mundo espiritual. Tem gente que não acredita que exista céu, tem gente que não acredita em inferno, mas existe uma luta. Enquanto eu estava naquele sentido de coma, dormindo, eu via a morte perto de mim e eu estava num lugar que tinha muitos mortos, muitas pessoas mortas. Não era no hospital ali, mas era um outro hospital, era um outro lugar. E quando ela vinha perto de mim, eu repreendi e batia nela no nome de Jesus, falando para ir embora, sair de perto. Falei, você não tem poder sobre mim. Você não tem poder sobre a minha vida, que minha vida pertence a Ele. Você não pode me tocar. E tantas outras coisas que aconteceram que eu também falava do nome de Deus, e falava de Deus, falava de Jesus, e ali, naquele momento, você exerce sua fé, e você tem a certeza de que você é de Cristo, que você está em Cristo, e que seu lugar não é ali, que seu lugar no céu é com Ele. Então, isso você tem a certeza. Quando você está firme, quando você está firme ali, você tem a certeza disso. E uma coisa que eu aprendi também, que a oração pode muito, pastor. Perfeito. Porque eu via assim, como se fosse alguém falando que eu estava necessitando de algumas coisas. E falavam para Iteni, para o meu cunhado, e falava para outro nos meus sonhos, e eu via eles ali orando, e eu saía como fosse bolhas, e vinham para mim, como se fosse a oração deles, eu estava recebendo as orações. Como eu recebia como fosse vitamina para mim. Então, isso eu via, eu orando, e eu via vitamina para mim, eu recebendo essas vitaminas. Isso é uma coisa que você via que a oração tem, e eu ficava ali, eu ficava fortalecido, eu ficava firme. Eu falei, estão preocupados comigo, estão orando por mim. E outra coisa que eu via muito, a ligação minha com a Eteni, é que tinha algumas coisas que ela estava preocupada aqui, e eu, assim, eu sabia que ela estava ali, eu falava para ela, pode aparecer que eu estou te vendo, não precisa se esconder. Mas ela não estava, mas eu a vi, sabia que ela estava ali comigo o tempo todo. Glória a Deus. Na oração. Inclusive, eu dei algumas respostas para ela em sonho do que ela estava questionando, do que ela estava querendo saber. Gente. É verdade. A gente está morando numa casa nova, isso foi muito interessante, porque como ele adoeceu repentinamente e ele tinha o controle de todas as contas da casa, né, ele que tinha todas as informações, eu não sabia de nada, e ele todo esse controle ele tinha via celular. Então, é importante, quero deixar aqui uma dica, é importante deixar o controle no celular, mas é importante deixar um controle impresso, porque na hora dessas a gente fica numa situação muito difícil. E aí, ele adoeceu de uma hora para outra, e eu fiquei assim, sem saber o que fazer, e aí eu comecei a orar, e aí, em um dos sonhos, ele chegou para mim e falou assim, não se preocupe, porque a conta da casa eu já paguei, está tudo pago. E falou o ano. E aí eu acordei com aquilo, né? Cheguei para meu irmão estava infectado, estava com diagnóstico também de Covid na casa dele, né? Isolado. Aí eu falei, a gente precisa resolver algumas pendências da casa, e aí ele chegou e fez assim, eu vou ligar para uma pessoa e vou procurar saber. E aí eu falei, eu vou procurar saber essa informação da casa. Quando eu liguei para a pessoa da empresa, da construtora,
eu dei as informações, ela falou, contei toda a história, ela falou, senhora, fique despreocupada, a prestação da casa está paga até 2022. Vocês acreditam nisso? E ele me deu essa informação via sonho. Rapaz. Foi muito interessante, foi muito interessante. Então, assim, havia essa conexão Glória muito a Deus, forte viu? entre ele. Eu falava com ele para Deus trazer alento ao coração, trazer calma, e ele de lá, inconsciente, né, entubado, conversando com Deus e pedindo para que Deus Perfeito. também. Foi muito interessante, pastor. Essa conexão Perfeito. foi linda Meu demais. Deus do céu. Dá um beijinho aí. Que coisa linda. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que coisa linda. Deone e Ateni, as pessoas que estão nos acompanhando, tanto pelo canal da igreja, pelo canal Gol de Sabedoria. Não é fácil fazer uma live ao vivo. Nós estamos com um número expressivo de irmãos dos dois canais. Vou pedir a você que não esqueça de deixar o seu like, para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Deone e Ateni, nós sabemos que na nossa experiência de igreja, tinha dias que eu não sabia nem por quem orar, Deus levou uns, Deus curou outros, nós sabemos que existem milagres ordinários, extraordinários, visíveis, invisíveis. O testemunho de vocês já saiu em jornal impresso, no Insight, na TV, agora vai chegar em tantos outros lugares. Mas, Paulo, tem alguma pergunta para nós aí? Que eu vi algumas perguntas que eu acho que está bem dentro da linha do que vocês estão dizendo. Tem como colocar para nós aí, Paulo? Bom, nós temos aí a pergunta da Eunice Marques. A nossa querida irmã Eunice Marques está dizendo: boa noite, meu irmão. Meu nome é Eunice Marques, né? Queria saber do irmão os sonhos durante o processo de intubação. Houve sonhos, você já começou a falar disso, mas era um processo, foram muitos sonhos. Como é que foi isso, Deone? Foram muitos sonhos. Primeiro, deixa eu complementar o que o pastor falou, do site, da TV, na rádio. Eu cheguei a fazer uma época que eu não estava sem fazer nada aqui, eu falei, vou fazer uma conta de quantos glória a Deus tem aqui. Quando estava em 1,5 milhão, eu parei. Através desse testemunho. Sério? Glória a Deus. Eu parei porque já tinha muito compartilhamento, muita gente recebendo. Nós recebemos Glória aqui a Deus. pedido, pessoas que estavam com parentes em hospitais, em várias partes do mundo, pedindo para fortalecer a fé deles. E, graças a Deus, muita gente foi alcançada mesmo com isso. Glória a Até Deus. mesmo nessas outras vezes, porque depois que eu saí, que eu fui do hospital, eu tive um pneumotórax em maio, fiquei 15 dias, e depois em junho, acho que dia 15, 14 de junho, eu fiquei mais uma semana com pneumotórax, porque o meu pulmão esquerdo ele ficou metade com fibras, né? Então é uma bola, como fosse uma bexiga, que está furando muito fácil. Aí fizemos um processo de pleurodese, que é para colar esse pulmão na caixa torácica, que é para evitar novo pneumotórax. E voltando ao sonho, eu tive muitos sonhos, por isso que eu precisei assimilar o que era real e o que era sonho, porque foram muitos sonhos inimagináveis, né? Coisas que é difícil falar, mas eu vou falar assim, é uma coisa bem do reino espiritual. Crer no Senhor Jesus Cristo, que a melhor coisa é você ter o céu. Porque é muito bom você saber como é o céu, saber como vai ser a morada. Eu tive um sonho que eu vi a terra, era vazia, e eu estava no alto, eu estava muito alto. Eu vi a terra pequena, toda vermelha, e de repente passou como uma nuvem, um vento, sabe, aquele tempestade, e no lugar de ser tempestade de areia, era uma tempestade de árvores, as árvores nascendo, crescendo árvores. E depois eu já estava no chão, no solo, e eu vi nascendo os animais. Eu vi nascendo zebra, elefante, girafa, tudo. Sabe, como se fosse a criação do mundo. Eu cheguei a ver isso, do alto dos céus. Então, esse foi um sonho que me marcou muito na época, que eu não esqueço, né? Foi muito interessante esse sonho.
E teve muitos, mas muitos sonhos mesmo, muitos sonhos. Eu sou privilegiada porque eu fico aqui, depois que ele voltou, né, que ele retornou, ele fica me contando todos esses sonhos, eu fico encantada, né, porque foram 69 dias internado, então é muito, muito tempo dormindo, né, e aí são muitos sonhos, e sonhos edificantes, e aquele que eu contei, que ele falou, o espírito dele falou comigo, porque esse sonho para mim foi muito forte, foi uma conexão, não foi assim um sonho que ele teve, mas ele respondeu a um questionamento meu, um anseio meu. Eu estava aqui angustiada. E eu sei que isso foi o Senhor, essa conexão foi o Senhor que fez. E eu creio plenamente nisso, e louvo a Deus por isso, porque ele se preocupou com tudo, com os mínimos detalhes, até com a prestação da casa, ele resolveu. Então, gente, forte, viu? Bom, nós temos aí uma outra pergunta. Eu vou pedir a Paulo para colocar. Tem como colocar aí, Paulo? Agora vem do canal Gota de Sabedoria. Uma outra pergunta é da querida irmã Joana. Olha o que ela está perguntando, Deone Eteni, não é? Você, Gota de Sabedoria, irmã Joana. Você, meu irmão, tinha alguma sensação quando estava internado, não é? Alguma sensação? Tem como explicar isso para a gente? A pergunta dela é uma pergunta que é bem ampla, não é? Essa sensação é uma sensação que você tem, como eu falei, sensação de impotência, de não saber onde você está, o que fazer. A única coisa que você sabe, que você tem mesmo, é que você está segurando na mão de Deus. A sensação que eu tive mesmo, como eu já falei, é que você tem que se apegar a Cristo, você está pensando com Ele. Quando eu estava naquele lugar, em um dos lugares que tinha muita coisa espiritual acontecendo, eu não tive medo, em forma alguma. A sensação era de que tranquilidade, porque aonde eu estava, aonde eu entrava, tinha luz, aparecia luz. Tinha muita claridade onde eu estava, muita luz. A sensação que eu tinha era que eu estava sendo cuidado, que Deus sempre coloca alguém para cuidar de mim ali. Não importava, por exemplo, eu estava em um hospital hipermoderno, ninguém usava máscara, os médicos eram outros médicos, as pessoas eram outras pessoas no meu sonho, que eu via, mas sempre bem cuidado ali naquele lugar. Sempre bem cuidado. Então, tinha horas que eu levantava, que eu saía, mas tinha momentos que eu estava amarrado, como eu fiquei amarrado na cama também, porque no momentos que eu tinha alguma lucidez, eu arrancava tudo, né? Não era quieto, não. Eu cheguei a arrancar sonda, tudo que tinha, eu me desesperava, inconscientemente arrancava. Os médicos falaram, o meu irmão conversava, né, com os médicos, quando ele ia confeccionar o boletim, que quando eles tentavam tirá-lo do respirador mecânico e ele não conseguia respirar, não é, sozinho, ele ficava muito agoniado. Então, eles tinha que sedá-lo novamente, por isso, por muito tempo, ele ficou sedado. E todas as vezes, ele fazia uma média de 6 sessões de fisioterapia para tentar tirá-lo do respirador, mas ele não conseguia. E aí, algumas vezes, foi preciso amarrá-lo, porque ele tirava tudo, né, todo equipamento que estava preso ao corpo na hora do desespero, da angústia, da falta de ar, porque, assim, a gente acompanhou ali nos noticiários todas as pessoas, né, que têm Covid, têm problemas sérios de falta de ar. E ele ficou 69 dias, e durante esse tempo, ele foi curado com 15 dias da Covid, mas depois ele ficou no respirador. Então, ele teve uma pneumonia viral, e aí ele ficou sem poder respirar. E aí, todas as vezes, ele tinha esse desconforto respiratório, e foi muito difícil para ele. A gente não sabe, assim, mensurar o sofrimento, mas certamente foi, porque você passar 69 dias, né, 58 dias sem respirar sozinho, não é fácil, né? Não é fácil.
Vamos ver aqui uma outra coisa. Vocês tiveram essa experiência, não sei se os irmãos que estão ouvindo agora, as pessoas que vão ouvir depois, se dê conta do que está acontecendo. Nós temos um casal que tiveram Covid, Deus curou os dois, mas no caso do Deone, que é o esposo, nosso irmão em Cristo, ele passou por 3 entubamentos, ele ficou mais de 2 meses internado, com o processo de entubamento mais internado. E aí, Paulo vai colocar uma outra pergunta, mas eu queria que junto com essa pergunta, vocês trouxessem para nós também, durante tudo isso que vocês viveram, eu só queria que fosse sim ou não, de um e do outro. Sim ou não. Eteni, em algum momento, o seu coração disse assim, vou perder meu esposo? Não. Deone, em algum momento, o seu coração disse, estou indo morar com o pai? Não. Pronto. Paulo, coloca a pergunta para nós aí, Paulo. Bom, a pergunta é do Paulo Maia. Deone, ao voltar a respirar e ver que estava vivo, você se considera uma pessoa nascida de novo? Sim, Jesus me ressuscitou. Porque quando você volta a respirar, quer dizer, naquele momento eu estava em coma induzido, eu estava dormindo. Mas quando você acorda e você respira, quer dizer, quando você. Porque eu fiquei muito tempo no oxigênio, né? Teve um dia que eu lembro até que foi um dia que eu vi Eteni, que eu cheguei no. Fui fazer fisioterapia, eu falei assim: eu quero descer, ia tomar um sol. Aí me colocaram no oxigênio e eu desci. Tomei um sol depois de 60 dias, um pouco. Foi quando a Eteni chegou, ela desceu comigo também, aquele dia. Eu fui na cadeira de roda com o oxigênio ao lado. E aquele oxigênio, quando tirava um pouquinho, eu já estava sem, eu estava só com a tráqueo, né? Mas já era, é muito bom. E quando eu cheguei lá no sol, que eu vi o sol, eu tentei respirar sem ele, não vinha o oxigênio. Precisava dos 3 pontos, 4 pontinhos de oxigênio ali para respirar. E é muito bom o respirar. É muito bom. A gente respira normalmente e nem sente. É Então, mas verdade. é muito bom. E eu nasci de novo, sim, porque naquele momento, foi aquele momento que eu saí daquela UTI, eu passei no espelho e eu me vi no espelho pela primeira vez. Eu estava cinza. A minha cor era Rapaz, cinza. Eu estava parecendo um cadáver. Muito magro, tinha perdido muito magro, os olhos fundos. Eu já tenho um pouco de olho fundo. Imagine eu, 60 dias magro ainda. Eu quero falar também, pastor, eu fique à vontade. respondendo, sei que a pergunta foi direcionada a Deone, né, mas eu quero falar, porque Fique à eu vontade. estou convivendo com ele, né, Deone nasceu de novo, ele voltou do hospital outra pessoa, nova pessoa em Cristo, nova pessoa, ele voltou mais fervoroso, ele voltou orando mais, lendo a palavra, então eu acho que não só foi um nascer físico, foi um nascer espiritual. Glória a Deus. Ele voltou outra pessoa, os valores dele mudaram, sabe? Ele tá com outra caminhada, e eu também, eu sou outra pessoa, sabe? Eu nasci de novo, porque nós somos um, e o que eu vivi, a experiência, as minhas vivências, me transformaram. O Senhor me transformou ao longo dessa caminhada. Eu sou uma nova pessoa. E eu louvo a Deus por isso, porque tem uma música do Osés de Paula, que eu gosto muito, que ele diz assim, que eu passei por horas, chama Raios de Luz. Raio de E luz, horas lindíssima. linda, né? Então ele diz assim, horas sombrias de sofrimento, folhas ao vento cantavam o meu fim, mas naquele instante Jesus lançou sobre mim raios de luz. Então, assim, ele não lançou só raios de luz sobre a vida de Deone, mas sobre a minha vida também, porque foi uma experiência impactante, sabe? Não tem como viver tudo aquilo que a gente sofreu e ser a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma Verdade, pessoa. Não sou mais a verdade. mesma pessoa, sabe? Eu Fortíssimo. hoje
eu tenho muito mais fé, eu sou uma pessoa muito mais temente a Deus. Eu fui lá, igual José, ao fundo do poço, sabe? E lá eu me encontrei novamente com Jesus, sabe? Os meus valores mudaram, eu sou uma nova pessoa. Eu pedi perdão de muita coisa, sabe? Que precisava ser resolvida. Eu precisava pendências da minha vida, que às vezes a gente guarda. E no momento daquele, você tem que subir leve, sabe? Leve. Tem uma música de Caetano Veloso que diz assim: eu estou no fundo do poço, qual é Egito que me esconde? Então, às vezes, a gente está lá no fundo do poço e está no meio do Egito, sabe? Então, assim, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, e Deone também. Deone também. Quando Deone voltou, ele voltou com escaras profundas, com feridas que eu cheguei a ver o osso do cóccix dele, juntamente com os nervos. E durante esse processo, eu, por meio de profissionais da área médica, né, eu fui orientada, a gente começou a fazer no hospital, depois eu continuei aqui em casa. E ao longo daquele tempo, eu fui vendo essas cicatrizes voltando os nervos, voltando a pele, e voltou a vida, e a cicatriz ficou. Então, eu acho que eu também tive cicatrizes, não abertas, não purulentas na minha vida, mas eu vejo que ficaram cicatrizes, e vão ficar para o resto da vida. Mas toda vez que eu olhar essa cicatriz, eu vou lembrar a ação de Deus. Aquilo ali é para eu lembrar o que eu passei, sabe? E mais que o Senhor esteve comigo, o Senhor esteve ao meu lado. Eu sofri, mas eu aprendi, sabe? Eu sofri, mas eu aprendi. Então, para mim, esse sofrimento, todo esse sofrimento teve um aprendizado. E eu louvo a Deus, porque assim como a música da José de Paulo fala, eu fui provado pelo fogo da aflição, fogo santo. Não fui provado por Deus, Deus não prova, né? Mas assim, eu passei por essa aflição, e eu louvo a Deus, porque Ele estava ao meu lado, e eu aprendi. Eu saí e sou uma nova pessoa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Gente, que coisa forte. Olha que palavra forte, que humildade, que Eteni, certamente, e Deone não vão entrar isso no coração deles, mas veja que humildade, que forte. Eu precisava mudar, eu pedi perdão, muito forte. Paulo, coloca pra gente aí, nós temos uma outra pergunta. Eu estou fazendo as perguntas porque são muitas perguntas, não vai dar para fazer todas, mas algumas perguntas estão bastante linkadas com tudo que vocês estão falando. Coloca para nós aí, Paulo, por favor, meu irmão. Então nós temos aí a pergunta do Paulo Ventura. Depois nós vamos ter da nossa irmã Francisca. Paulo Ventura, ele está colocando assim, lá do Gota de Sabedoria: hoje os irmãos têm noção do propósito de tudo que aconteceu. Vocês têm essa noção? Sim. Sim. Paulo Boaventura, né? Todo o propósito de Deus para Deus na minha vida é propósito para a honra e glória dele. Quando eu saí do hospital, eu lembro bem a frase que eu falei, tem até o vídeo que a igreja fez. Senhor, se for para fazer de novo, se eu tiver que sofrer para fazer as coisas para o Senhor, eis-me aqui. Então foi isso que eu falei. E porque tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória dele. E o propósito disso foi para isso, agora, para ele ser glorificado, para glorificarmos ele, para engrandecermos ele, para louvar a ele, falar porque ele é Deus, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, príncipe, e príncipe da paz, forte, poderoso, é o Gibor. Eita, Deus maravilhoso. Não preciso nem falar aí, mas eu tive, durante esse período, falei muito com Deus. Nós tivemos não foi um monólogo, foi um diálogo. Ele falou muito, eu falei muito com ele, ele falou muito comigo. Então, tem coisas que a gente não pode nem comentar, mas Deus falou muito. Verdade. Então, o propósito dele foi para nos direcionar, para lidar. Às vezes, nós temos que lidar com algumas pessoas diferentes, contar outra conta, um outro patamar, mas Deus ainda faz milagres. Forte, irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu fico impactado com isso, meu coração se enche de alegria. Tem várias perguntas, mas nós vamos colocar aqui da Francisca, que ela está perguntando algo muito interessante também. Olha o que ela está perguntando. Irmão Deone, durante o período da intubação,
O irmão ouvia pessoas conversando, percebia movimentos, médicos, profissionais. Como é que é essa experiência? Não, Não, não é? nada. Não via nada. Do hospital, nada. Interessante, né? Foram Interessante. muito tempo ali, mas foram muitos sonhos, muitas coisas aconteceram, mas nada ali. Você não ouvia nada. Dali, não. E Tá, eu fiquei pode muito falar, preocupada com isso. Eu fiquei muito preocupada com isso, pastor, porque depois que ele, já no final, né, quando os médicos falaram que ele estava muito grave e que certamente foi assim uns 15 dias antes de ele receber alta, um médico, meu irmão sempre falava com os médicos, né, mas nesse dia meu irmão viajou e eu falei com ele. E ele falou assim, dona Eteni, eu não tenho uma boa notícia para lhe dar. O seu esposo, Deônigo Alberto, ele não vai ser mais a mesma pessoa. Ele não vai viver mais como ele viveu. E eu parei do outro lado, né? Mas aí, então, fugiu agora o que eu ia falar, me deu desapareceu o que eu ia falar, mas, então, aquilo sobre o que ele ouvia lá. Sim, e aí, Sim. Quando ele falou isso, eu falei, por quê, doutor? E aí ele começou a falar sobre o processo do quadro clínico dos pulmões dele, que ele estava com fibrose e que ele não ia poder mais respirar, que ele ia ter que respirar por meio de aparelhos, que certamente a gente ia ter que colocar uma cama hospitalar em casa, e o home care, tudo isso, né? Então, ele me preparou para isso. Então, a partir daquele dia, eu comecei a buscar na internet informações sobre fibrose. E a partir daquele momento, eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu vou buscar informações. E aí eu comecei a ler também entrevistas de pessoas que passaram pelo mesmo processo que ele, e as pessoas falaram que ouviam os médicos falando, a gente tem que lutar por ele, a gente tem que ajudá-lo, vamos fazer, e ele disse que ouvia os médicos falando aquilo, ele não podia fazer nada, ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar, e aquilo, eu falei, meu Deus, será que Deus está sentindo isso? O que eu posso fazer? Senhor, me ajuda, o que eu faço? E aí eu comecei a orar para que Deus que ele demonstrasse alguma coisa, que ele mostrasse que ele estava ali lutando pela vida também. E em um momento desse, a psicóloga estava fazendo as visitas, né, para que os parentes interagissem com ele, né, mesmo ele entubado, via vídeo. Então, a mãe dele entrou as irmãs, eu e ele o meu irmão. E aí, num momento desse, que depois que o médico falou isso comigo, ele apareceu, né, no vídeo, visivelmente abatido, muito magro, sabe? E aí, entubado, sabe? Ele já estava com a tráqueo, sabe? E assim, não respondia aos estímulos, completamente prostrado. Então, quando eu olhei para ele, eu lembrei da entrevista daquele rapaz que eu havia lido, e eu falei assim, aí eu falei com ele, meu amor lindo, porque eu chamo ele de meu amor lindo, eu falei, meu amor lindo, você vai ficar bom, você vai sair daí. Imediatamente, pastor, o corpo dele, ele projetou o corpo para frente, e ele levantou a cabeça e se movimentou, como se dissesse assim, olha, eu estou aqui, eu estou ouvindo, sabe? E começou a falar, e as irmãs dele começaram a chorar, eu fiz, glória a Deus, glória a Deus. E eu perguntei a ele aqui, quando ele retornou, eu falei, meu amor, você ouviu eu falando? Ele, não ouvi nada. Mas aí, então assim, foi muito interessante isso, sabe? Porque foi assim, uma conexão entre ele, eu e Deus, sabe? Oh, coisa linda, meu Deus. Foi assim, muito, muito interessante isso. E aí Glória a Deus, viu? Os médicos, um dos médicos, e eu creio que foi esse, quando ele retornou ao plantão, porque às vezes o plantão é de 15 dias ou 10 dias, quando ele retornou, de onde já estava sem os equipamentos e falando. Aí, quando ele chegou, ele falou assim, é o seu Deone que está ali? Deone Alberto? Ele não teve coragem de dizer, é seu Deone? Ele disse, sou eu mesmo, doutor, eu estou glória aqui. Glória a Deus, eita Deus maravilhoso. Então, assim, glória a Deus por glória isso, sabe? Glória a Deus. Ô, Deone Eteni, o tempo está passando, eu queria ficar aqui 2, 3 horas, agora vejam bem, eu vou colocar mais uma pergunta, porque tem outras coisas aqui que eu quero saber de vocês ainda. Então, Paulo,
Não, eu vou pedir desculpa aos irmãos dos dois canais. Perguntas, nós vamos fazer essa última, porque depois eu vou pedir para vocês darem. Tem mais algumas coisinhas aqui que eu quero de vocês. Então, Paulo, coloca para a gente aí, Paulo, essa última pergunta. Bom, é da Arlene. É Arlene Freitas. Diz assim: mesmo sabendo que Deus estava cuidando de tudo, você teve medo em algum momento? Interessante, boa pergunta. Todas as perguntas foram maravilhosas. Não, Vocês tiveram medo? nenhum momento eu tive medo, em nenhum momento tive medo de nada. Porque, como eu falei, se você está em Cristo, você tem a certeza de que tudo que vai acontecer em você é melhor. Então, eu tenho certeza da salvação, se eu tivesse ido, eu estava com ele. Ou se eu voltasse para casa, eu estava aqui. Mas eu tinha certeza que eu não estaria com nenhuma sequela, eu estaria bem em casa. Isso eu tive certeza logo quando eu comecei a falar com Deus, quando eu acordei. Porque eu Glória a sabia Deus. que nada ia acontecer. E tanto é que quando eu acordei, perguntaram se eu queria alguma coisa, tá tudo bem, eu pedi o que foi? Pedi um sorvete. Eu pedi o sorvete. De que esse sorvete? De que? Pastor, só, pensa bem, aquele tempo todo sem água, a sede é imensa, é tremenda a sede. Eu pedi água, eu queria água. Eu falo, ô Jesus, Glória a manda, Deus. sacia a minha sede. Igual eu Ô, escutei, coisa linda, gente. sacia a minha sede, Jesus. E eu queria água. E os médicos não queriam me dar por causa da traca. Eu falei, não, então tira. Aí foi quando tirou, falou, não, ele vai respirar, vai aprender a respirar sem a traca. E tirou a traca. Eu falei, não vou ficar com isso aqui. Eu não aceito isso. Rapaz, Eu queria perfeito. compartilhar também aqui uma situação muito interessante, pastor. Quando os médicos, esse médico falou para mim que Deone não teria qualidade de vida, né? Seria outra pessoa. Aí, aquela noite, era por volta assim, de 10 horas. E eu fui dormir, eu deitei, e aí eu comecei a pesquisar, né, como eu falei, sobre isso. E aí eu passei uma mensagem para uma pessoa da família dele, falei assim, olha, isso e isso, e o médico falou isso, mas eu me posiciono, eu não creio nisso. Para mim, Deone vai sair de lá, eu creio nisso, e tenho fé em Deus e vou crer nisso. Você crê? Aí a pessoa fez, eu creio. E nós ficamos até 4 horas da manhã conversando sobre o assunto. Olha bem, era meia-noite, até 4 horas da manhã. Eu mandei a mensagem, a pessoa respondeu na hora, a pessoa estava acordada, e eu falei, posso ligar? E a pessoa falou, pode. E eu fiquei conversando com a pessoa. E aí, para a glória do Senhor, acho que eu não posso deixar de falar isso. Essa noite era a noite, a madrugada de 4 de janeiro de 1920, de 2021. Ele estava Acordando. Ele estava usando o respirador mecânico. E nessa madrugada, o médico tinha dito para mim que Deone não seria mais o mesmo, que era para me preparar. Então, a madrugada toda, eu falei, a gente tem que se posicionar, eu tenho fé no Senhor, que o quadro dele vai mudar, e eu creio nisso. Eu não vejo Deone numa cama, um home care lá em casa, em um quarto, eu não creio nisso. Não é que eu estava negando, pastor, é porque eu acreditava que o Senhor ia mudar aquele quadro, que Deus seria capaz de restaurar, de restaurar completamente os pulmões dele. Eu cria nisso, sabe? Eu tinha essa convicção. E isso não é porque a minha oração era mais poderosa que a outra, não é por causa disso. Eu sei que o senhor me entende. Com certeza. Eu acreditava que o Senhor, que não era o momento de Deone partir, que assim como a irmã perguntou, que Deus tinha um propósito na nossa vida, e que por ter um propósito, a gente tinha que ter essa certeza. A Bíblia diz que a fé é a convicção das coisas que se esperam, que não se vê, mas que se espera. Glória a Deus. Eu tinha aquela convicção. E aí, o que aconteceu? Eu falei, desliguei o telefone e acreditei, não dormi mais, fiquei super agitada, amanheci, fiquei acordada e levantei. Quando foi, o médico ligava geralmente 4 horas até meia-noite, quando foi meio-dia, o médico ligou para mim e falou, boa tarde, é do hospital. Eu falei, pois não, quem está falando? Eu falei, é Teni Barbosa, a esposa dele. Ele falou assim, olha, meu nome é Doutor Abraão, Deone está 24 horas sem o respirador mecânico. Oh, glória a Deus, aleluia. No horário, glória a Deus.
Olha, pastor, que interessante. No horário que eu estava conversando com um parente dele, falando do quadro clínico, ele já estava sem um respirador mecânico, ele estava Deus é respirando somente, maravilhoso, e Pai. só Deus sabia disso, a gente não Glória a Deus. sabia. Oh, Então, Deus isso, maravilhoso. olha, eu estou toda arrepiada aqui, sabe? Porque o livro de Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Oh, Louvado gente. seja Deus por isso. Olha, pessoal, nós agradecemos a todas as pessoas que estão participando com as perguntas. Nós temos um tempo, somos limitados, então desculpa não poder contemplar todas as perguntas, tanto do canal da igreja quanto do canal do Gota de Sabedoria, tá bom? Nós queremos também pedir a você que está nos acompanhando pelos dois canais, não esqueça de dar o seu like. A nossa intenção, nós temos percebido que depois que passa a live, já acontece uma semana depois, às vezes nós temos 5, 6 vezes mais acessos do que no próprio dia ao vivo. Então, por favor, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, tanto do Gotas quanto da igreja, se você ainda não é inscrito. Uma outra coisa que eu vou te pedir é que bota na sua agenda, quinta-feira que vem, eu vou ter uma live com a doutora Vivínia, uma psicóloga, uma menina que vai falar muito sobre cura interior, vai falar muito sobre cura de coisas que estão dentro de nós e que precisam de orientação. Olha, vai ser uma live tão boa quanto essa, quinta-feira, às 20 horas, no Quinta Mais. A Deone e a Teni, vocês falaram coisas lindas, tipo, pastor, tinha coisas que eu precisava arrumar, perdão. Deone falou do primeiro amor, sabe? Mas agora que nós estamos finalizando, eu quero conduzir vocês, primeiro, pelo que eu chamo de retrospectiva do que vocês viveram, final mesmo, né? Qual foi a sensação? Eu estava lá, eu vi, muitas pessoas que estão nos acompanhando estavam lá, viram, mas Deone e Atenê, em poucas palavras, um e outro, o que vocês sentiram naquele momento que aquele grupo estava ali à porta? Primeiro, eu quero que Eteni fale. O que você sentiu ali à porta? Aquela demora de uns 8 minutos, parecia uma eternidade, até aquele homem sair daquele corredor na cadeira de rodas. Eteni, o que você sentiu? Pastor, gratidão. Eu senti gratidão, senti o quanto que é bom a gente, primeiro, ter um Deus, acreditar em Deus. Segunda coisa, a gente não basta só crer, é preciso ter fé. E segundo, a gente ter o amparo da igreja, sabe? Vocês foram muito importantes para a gente. Então, você congregar e você ter uma família espiritual é muito importante. Então, porque eu estava entre Deone e vocês. Você, pastor, e a igreja estava à porta. Deone estava saindo do hospital, mas no meio eu estava. Então, entre eu e Deone, vocês estavam. Então, isso para mim é muito importante, sabe? Eu estava sem Deone lá e eu, sem vocês, sem ajuda espiritual, a gente não teria suportado, sabe? Então, é muito importante você ter fé, ter um Deus, ter fé e ter uma igreja que ama, uma igreja que ajuda, que compartilha. O senhor já havia estado na igreja com os irmãos lá em oração, suplicando a Deus. Então, aquilo ali também foi fruto da oração, foi fruto da ajuda. Então, aquilo ali foi para mim, ali foi um motivo de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer, e também por Deone, Ele não ter desistido de Deone, nem ter desistido de mim. Glória a Deus. A música a canção que a gente cantou ali, falava muito sobre isso. O senhor falou para mim, Eteni, que canção a gente pode cantar? Eu sugeri a canção. Então, Deus, muitas pessoas desistem da gente, mas Deus nunca desiste da gente. Deus nunca desiste. Ele é sempre o Deus da segunda chance. Não é? Então, Deus deu uma nova chance a Deone Gualberto, Deus deu uma nova chance a Eteni Barbosa. Então, aquele momento era um momento de gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu da gente. Glória a Deus. Glória a Deus. E você, Deone?
Eu quero até dizer para as pessoas, antes de Deone falar, qual foi o dia, me lembra o dia que saiu, qual foi o dia? 17 de janeiro. 17 de janeiro. Você que está nos acompanhando no canal da igreja, há um vídeo específico. São 2 vídeos que tem, mas existe um vídeo específico, tá lá no canal da igreja, Deone saindo do hospital. Você tá vendo esse rapaz bonito, todo aí com o rostinho bonitinho, cheinho, mas esse moço saiu talvez 20 quilos a menos no mínimo. Então, se vocês quiserem acompanhar, visitem no canal da igreja, dia 17 de janeiro. O vídeo continua aí no canal da igreja, vale a pena assistir. Deone, conta para nós, e o que você sentiu, o que passava na sua cabeça, no seu coração, claro, além da alegria, da gratidão, mas o que você trazia ali daquele corredor até chegar aqui fora? Esperança, né? Esperança, gratidão. Gratidão de... Eu queria realmente isso, falar para todo mundo que tem um Deus vivo que ainda faz milagre. Glória que tem um Deus vivo, que o único empecilho que tira você do milagre é tua falta de fé. Se você tem fé, Deus faz milagre. Se você acredita, Ele honra a tua fé. Então eu queria falar desse amor de Cristo, porque, como eu falei, tem muita coisa que eu vi, muita coisa que nós falamos, muita coisa que eu falei com Deus, e tem muita gente perdida. Eu vi muita gente morrer que precisava de Deus. Muita gente morrer que precisava de uma palavra amiga, que precisava de um apoio. Então, nessas outras vezes que eu fui internado novamente, eu vi novamente a mesma situação de pessoas morrendo, só que dessa vez eu estava lúcido, né? E eu quero agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso, não permitiu que eu sentisse uma dor. Oh, Deus maravilhoso. Eu tive as escaras todas e tentei fazer o curativo, mas eu nunca senti dor. Glória a Deus. Sabe, Deus bloqueou a minha dor nesses lugares. Então, por conta da enfermidade, eu não senti nenhuma dor. Glória a Deus por isso. Glória então, a Deus. Gratidão a Deus, gratidão pelas pessoas que eu fiquei sabendo que oraram por mim. Porque quando eu cheguei, tinha 3.000 mensagens para mim no WhatsApp. Todo tipo de pessoa, todo tipo de gente, todo tipo de credo, as pessoas torcendo, buscando, querendo informação, e os que não sabiam até hoje, teve gente que ficou sabendo e quer o vídeo, quer passar para outro. Então é isso, é para glorificar a Deus. E eu só posso glorificar a Deus pela vida da Igreja Batista, pela Igreja Alvorada, pela Igreja em Cristo num todo, porque foram pessoas do mundo inteiro que oraram por nós, oraram por mim, tanto que saiu em vários jornais, as pessoas que não me conheciam, que não eram ligadas à igreja, mas também viram a matéria e oraram, porque eu faço isso. Se eu vejo uma notícia, eu vejo uma pessoa assim, eu vou orar por aquela pessoa. Então eu sei que teve gente que orou por mim também. A gratidão de vê-los ali é surpreendente, porque também naquele momento que eu pedia tanto para sair do hospital, porque eu falei assim, eu estou aqui, eu não sou medicado, não tenho remédio, só fico deitado, eu fico em casa com a minha família. Então eu queria sair. E quando eu saí do hospital, aquele corredor ali, você não tem vaidade, você não tem nada, porque você fica muito tempo, aquele negócio nu, a pessoa dando banho em você perde-se tudo, então você fica totalmente dependente de outro, e ali naquele momento, eu falei assim, agora sou eu e Deus. Eu e Deus. Então a gente tem que depender somente de Deus e aquela igreja fora ali cantando, louvando, os amigos, gente falando, pô, não sabia que eu te amava, gente assim que sente a falta, porque a nossa vida é assim, muitas pessoas não declaram ao outro que ama, não declaram ao amigo que ama. Eu já mandei, antes de ficar doente, eu já tinha mandado para todos os amigos meus no WhatsApp mensagem falando assim, eu te amo muito, sabe? Eu te amo, eu amo, Jesus também te ama,
porque quando a linha fica reta, ali, para de bater o coração, aí muita gente fala que ama. Então tem que falar antes. E Verdade. ali mostraram para mim antes isso. A igreja Forte, mostrou, forte, forte. as pessoas mostraram que ama ali, no plena pandemia, na frente de um hospital totalmente contaminado, que é ali, no Clériston, porque tem muitas pessoas com Covid, na ala de Covid, estavam ali confiantes que, que Deus estava cuidando deles e para glorificar Deus pela minha vida. Isso é muito bom, é gratificante mesmo. Amém. Gratificante. Glória a Deus. Olha, nós temos ainda aqui o Responda a Palavra, que é o seguinte, eu vou falar um versículo e vocês dois, cada um vai falar, não pode falar mais do que 2 palavras. É no máximo 2 palavras. Eu falo um versículo, o que esse versículo trouxer à mente de vocês, vocês falam. Eu olho para um, olho para o outro. Responda a palavra. Mas antes, várias pessoas que estão nos acompanhando, entre elas pode ter alguém com um parente entubado, com um parente desenganado, pode ter alguém nos assistindo com diagnóstico médico, pode ter alguém nos assistindo afastado do Evangelho, pode ter alguém nos assistindo que não conhece o Evangelho, e eu acredito que o maior milagre que o Senhor faz em nossa vida não é curar, porque a cura dura um tempo, porque daqui a uns 20, 30, 40, 50, 80 anos nós vamos deixar essa terra, o maior milagre é morar a eternidade com Jesus. Mas esse tema bate a porta do meu coração. Eu preguei uma mensagem sobre esse tema ano passado, Deone e Ateni. Diante desse tema e da experiência que vocês viveram, queria que vocês deixassem um recado para quem nos escuta agora, que talvez o coração está tremendo, a alma está gemendo, e o tema é Deus não desaprendeu a fazer milagres. Deixa uma mensagem aqui, vocês dois, para as pessoas que estão agora e para aquelas que vão assistir. Eu quero deixar um versículo, um salmo, que foi o versículo que norteou esse tempo todo. Sei que você falou 2 palavras, mas não teria como. Mas ele disse assim: clama-me e te ouvirei, e tu me glorificarás. Amém. Foi isso. Deone, O tempo todo foi isso. glória a Deus. O que eu posso falar? Tem muitos versículos que passam na cabeça, mas tem um especial aqui que está em Gênesis 13. Esse versículo, pastor, quando eu clamava, sabe, eu tinha certeza que o Senhor me ouvia, porque a Bíblia disse que ele fala assim: clama-me e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Então, eu não acho que Deus é um Deus que a gente está clamando e ele não está ouvindo. Ele disse, então ele falou: clama-me, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Então eu Glória a clamei, Deus. ele me ouviu e eu estou agora glorificando o nome dele. E quem Glória a vai Deus. ouvir, vai lá à frente glorificar também. Vai clamar, vai ouvir e vai glorificar. E vai ser uma crescente, uma crescente. Glória a Deus. Então, eu quero dizer a você que Que está sentindo lindo. alguma dor, que está ouvindo agora, ou que vai ouvir depois, em algum momento, eu quero dizer a você: clame, busque, que ele vai te ouvir e você vai glorificar. E a palavra que eu queria Amém. deixar é Êxodo 14, que fala: o Senhor guerreará por nós, por isso acalmai-vos. Oh, glória a Deus. Ou, em outra versão, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, vai dar tudo certo. Amém. Bom, agora é que eu respondo a palavra. Eu vou falar um versículo bíblico e vocês vão Entendi. falar. É agora. Mas a mensagem que vocês deixaram foi muito boa. Então vamos lá. O pessoal já está acostumado, então vamos lá. Eu falo o versículo bíblico e o que vier ao coração de vocês em cima desse versículo bíblico, em cima da experiência que vocês viveram com Deus, vocês falam, tá bom? O primeiro versículo que eu vou falar para vocês é o versículo que eu comecei a live. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O que é que vem? Sempre. Sempre. Eteni. Sim.
Fé. Fé. O outro texto que eu vou falar para vocês está em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Poderoso. Deus é poderoso. Poderoso. Eteni, Deone. No meu caso, um médico falando do médico dos médicos. Glória a Deus. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sossegai. Sossegai. Descansa no Senhor. Ele é Deus. Descansa no Senhor. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Firme nas promessas. Ele dá força. Só mais uma palavrinha. Os médicos falavam assim, esse homem é forte demais. E eu falei assim para os médicos, eu não sou forte, é Deus que me fortalece. Ele que me dá força. Glória a Deus. Posso todas as coisas. Filipenses 4,19. Meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir as nossas necessidades em glória. Ele é pastor. Pastor. Nada me... Ele é fiel. Fiel, que bênção. Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Descanso. Descanso. E às vezes ele carrega no colo nesse vale. Glória a Deus. Salmos 91, 7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Vou mudar. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Segurança. Segurança. Confiança. Confiança. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Tem de bom ânimo. Ele nos dá a vitória. Fortaleza. Fortaleza. Tiago, capítulo 1, verso 12. Tende por gozo o passardes por grandes provações. Tudo que seja para a honra e glória do Senhor. Provação é aprendizado. Que bom. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Testemunho. Amor a Ele. Testemunhar. Testemunho e testemunhar. Amar Agora amar aí. Agora é o último dessa nossa série. Gênesis, capítulo 1, no iniciozinho, versículo 1. No princípio era o verbo. Só isso aí. João 1:1 também. No princípio era Deus. E no final da vida de vocês, ali, quando estava saindo do hospital, também foi Deus. Então, esse no princípio, diz o que para vocês? Tudo. O princípio é tudo. Jesus é tudo, Deus é tudo. E o tudo se fez verbo, se fez carne, habitou entre nós, e ele foi tudo para a gente, e ele é sempre tudo, e será sempre tudo na nossa vida. Glória a Deus. E você? Naquele momento, Deus falou, haja luz. Isso está ecoando até hoje. E que venha ecoar na vida daqueles que estão no escuro, que estão precisando, que estão com medo, que estão na depressão, que estão em qualquer situação difícil, que essa luz que alcançou, que está conosco, que andou comigo, que me atingiu, que me deu vida novamente, alcance vocês também. Oh, glória a Deus. Olha, gente, que pena que nós chegamos ao final. Quero agradecer muitíssimo ao meu irmão Deone, a minha irmã Teni. Vocês não têm noção como nós somos abençoados. Olha, 1h44 praticamente, não percebi. As pessoas estão aqui dizendo, por que vai acabar? Por que vai acabar? Então, Deus continue abençoando vocês, que onde chegar o eco do testemunho de vocês, que ali chegue aquilo que Deus
fez através da vida de vocês. Deus não desaprendeu a fazer milagres. Então agradecemos a todas as pessoas que participaram, nos 2 canais. Agradeço à irmã Rejane, foi quem deu a sugestão dessa linda canção. Ao meu querido irmão Paulo, que sempre aí me ajudando, fazendo contato com Deone Ateni com o link. Laurinha, que fez o cartaz. Aos ouvintes da Gota de Sabedoria, da igreja, muito obrigado, não perca, quinta-feira próxima, às 20 horas, eu vou ter uma live com a psicóloga Vivina, você vai se surpreender, vai ser uma live também muito boa, ela vai falar sobre cura interior, ela vai falar sobre coisas que estão no nosso interior, que precisam ser desvendadas, alcançadas, restauradas e curadas. Deone Ateni, gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né, e por tudo que Ele vai fazer na nossa vida. Agradecer a Deus pela Igreja Batista Alvorada, os irmãos que estiveram ao nosso lado ao longo dessa caminhada, o senhor Pastor Hermes, à frente, que nos ajudou, nos aconselhou, nos confortou, nos consolou. E quero agradecer a Deus por todos, e quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo, porque, como diz a canção, que esperava a Deone à porta do hospital. Você acreditou, isso é tudo. Foi lindo demais. Então, lindo, né? a honra, a glória e o poder pertence a ti, Jesus. Glória Um grande beijo, eu te amo. Oh, coisa linda. Eu não posso deixar de falar para todos que estão assistindo, que vão assistir ainda, que a melhor coisa é você estar em paz com Deus. Porque se alguém vier te acusar, se o inimigo vier te acusar, de qualquer forma, não terão o que fazer, porque você está em paz com Deus. Você já fez a sua ligação, Ele já te perdoou. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se coloque diante dele, converse com ele, se acerte com ele. E se você ainda não aceitou, você não sabe o que você está perdendo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mude a tua história, deixe Ele fazer milagres na tua vida, porque as moradas são lindas, são maravilhosas, que Ele tem preparado para nós. Então, Amém. não queira ficar nesse mundo, queira voltar para Ele, queira para o braço dos pais, porque a melhor coisa é você estar em Cristo. A melhor coisa é você ser o sal da terra, é você contaminar o mundo com amor, e contaminar o mundo de coisas boas, porque o mundo hoje está doente. E precisamos, Verdade. a falta de Deus está muito grande, e as pessoas precisam de Deus, muito. E Glória a Deus. nós que temos que fazer esse papel, de levar para eles quem é Jesus Cristo, e quem é Deus, que Ele ainda faz milagre, e vai fazer muitos milagres na minha, na sua vida, e na vida de quem você levar a palavra. Nem dá vontade de terminar, né? De parar, Dá né, pastor? Dá não. Ainda Mas eu tem queria que vocês dessem um muita beijinho aí, viu? Oi? Ainda tem muita coisa para falar, né? Gente, muito lindo. Dá um beijinho aí para o povo ouvir, dá um beijinho. Isso. Muito obrigado mesmo. Essa última frase de vocês aí foi muito forte. Em paz com Deus. Eu acredito piamente que Deus tem muitas coisas para a vida de vocês. Amém. Você que está nos acompanhando, o desejo do nosso coração é que vocês não esqueçam, de jeito nenhum, Deus ele não desaprendeu a fazer milagres. Talvez não faça sentido para vocês o que aconteceu com Deone e com Ateni. Talvez você não sinta o impacto do que eles passaram, mas você pode sentir o impacto do que Deus fez na vida deles, porque eles passaram, tá bom? Hoje ainda, daqui a pouco, às 23 horas, nós temos o nosso momento de oração no canal da igreja, e quero convidar vocês também para domingo. Domingo nós vamos ter um belo culto em nossa igreja, um culto de batismo. Nós vamos ter 17 batismos, o canal da Igreja Batista Alvorada aqui em Feira de Santana, tá bom? E toda segunda, quarta e sexta, às 23h30, eu tenho o Gole da Palavra, que é uma pequena meditação no canal Gota de Sabedoria. Deone, Ateni, fiquem com Deus, muito obrigado, irmão Paulo. Nós vamos orar, finalizando esse momento. Todos vocês que estão nos acompanhando, fechem os seus olhos, vamos fazer uma última oração de gratidão a Deus e aproveitar. Se tiver alguém nesse lugar precisando de uma oração,
Se tiver alguém agora, neste momento, ao vivo conosco, sofrendo ou gemendo por alguém, se depois de um tempo alguém assistir esse testemunho e tiver numa madrugada, numa manhã, numa tarde, numa noite, se tiver com a alma toda quebrada, angustiada, nós queremos que esse testemunho diga para você, olha, quando Deus quer não tem jeito. Quando Deus quer, Ele dá um jeito. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela vida de Deone e Deteni, Senhor. Obrigado pela expressão de fé dos teus filhos, Pai. Obrigado pela resistência deles em tempo desértico. Mas, sobretudo, ó Deus, obrigado pela tua graça na vida dos teus filhos. Como nós aprendemos com a vida deles hoje, Senhor. Eu tenho certeza que, assim como eu, que estava aqui conduzindo o processo, fui tão tocado e abençoado, tenho plena convicção que todas as pessoas que participaram nos 2 canais, pessoas que ainda tomarão conhecimento dessa live, também foram e serão abençoadas. Onde tiver alguém da família de Deone e de Ateni, que a boa mão do Senhor, graça e a vida deles, os alcance e os abençoe. Eu também oro por esse irmão que me acompanha agora, por essa irmã que me acompanha agora. Eu oro por esta casa, oro por este lar, oro por este coração, oro por esta mente, oro por esse casamento, oro pelas finanças, oro pelo testemunho, oro para que haja sede da palavra, para que haja sede de Deus aos que estão agora e aos que receberão esse vídeo. E eu louvo ao Senhor pela vida de Paulo, pela vida de Laurinha. Muito obrigado, porque sempre eles têm me abençoado com cartaz e com toda a condução. Eu oro também pela vida de Rejane, que me indicou o vídeo. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de Deone e de Ateni, que foram instrumentos do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, meus queridos irmãos. Um abraço, boa noite, Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Sempre. Amém. Sempre. Muito obrigado.